O que é roda de capoeira? A roda de capoeira é um elemento estruturante de uma manifestação cultural, espaço e tempo, onde se expressam simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de herança africanos recriados no Brasil. Profundamente ritualizada, a roda de capoeira congrega cantigas e movimentos que expressam uma visão de mundo, uma hierarquia e um código de ética que são compartilhados pelo grupo. Na roda de capoeira se batizam os iniciantes, se formam e se consagram os grandes mestres, se transmitem e se reiteram práticas e valores afro-brasileiros. A história da capoeira está bastante associada à escravidão do Brasil. A arte marcial começou no século XVI, no período em que o Brasil era colônia de Portugal. Trazidos dos países da África para o Brasil, os negros vinham para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, sobretudo na região do Nordeste, bem como nas fazendas de café, roças ou nas casas dos senhores. A capoeira iniciou como uma luta para expressar a resistência dentro das senzalas. Os escravos criaram a capoeira como uma forma de se proteger da violência e punição dos colonizadores brasileiros. Eles eram frequentemente alvos de agressões e atrocidades dos senhores de engenho. Os africanos, quando conseguiam fugir das fazendas, eram perseguidos pelos capitães do mato, um tipo de serviçal de feitoria, designado pela captura de escravos fugitivos, que tinham uma maneira de caça muito cruel. Os ricos senhores de engenho impediam de forma rigorosa que os escravos executassem qualquer tipo de luta. Por conta disso, os africanos utilizavam do ritmo e dos movimentos de danças africanas de forma que se adequasse a um tipo de luta. Dessa forma, começou a surgir a capoeira, uma combinação de arte marcial e luta camuflada de dança. A modalidade foi um importante recurso da resistência cultural, sobretudo corporal dos escravos brasileiros. Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, também conhecido como Mestre Bimba, nasceu em Salvador em 1899 e foi o fundador da capoeira regional. Ficou conhecido pelos serviços comunitários e sociais que prestava, principalmente com crianças e adolescentes. Mestre Bimba foi o criador do núcleo de documentação, com mais de 500 mil títulos sobre capoeira e assuntos relacionados. Ele foi um lutador de grande referência, além de um exímio educador. Sua história foi bastante marcada por ter conseguido tirar a capoeira da marginalidade. Bimba entendia que a arte marcial estava perdendo seu valor cultural e, principalmente, que estava enfraquecida enquanto luta. Por isso, decidiu reunir elementos da capoeira tradicional com o batuque, e resultou, assim, em um novo estilo de luta que apresentava movimentos mais rápidos e era acompanhado de música. Essa nova forma conquistou todas as classes sociais. Tipos. Existem vários estilos de capoeira, mas os três principais são a capoeira angolana, a modalidade mais antiga, que consiste nos golpes próximos ao solo, possui um ritmo musical mais lento e durante a roda os praticantes não batem palmas. A capoeira regional, criada pelo famoso mestre Bimba, possui um ritmo musical mais rápido e seco, além de movimentos mais suaves, enquanto alguns integrantes jogam capoeira e outros participantes ficam em pé batendo palmas. A capoeira contemporânea é uma prática mais recente, surgiu na década de 70. Reúne algumas das características da capoeira angolana e regional. A finalidade dessa categoria é realizar os movimentos mais rápidos e mais energéticos. Características. Instrumentos. O principal instrumento da capoeira é o berimbau, feito com haste de madeira, um arame e uma cabaça. Além do berimbau, os instrumentos mais comuns na capoeira são o pandeiro, o atabaque, o reco-reco e o agogô. Vestimenta. As roupas utilizadas na capoeira variam muito conforme o grupo ou o estilo da capoeira, mas pode-se dizer que grande parte dos capoeiristas utilizam calça e camiseta. Alguns grupos privilegiam a cor branca durante as rodas. Golpes e movimentos. O movimento base da capoeira é a ginga, e a partir dela são desferidos os outros golpes. Há uma infinidade de golpes e eles podem variar conforme o grupo de capoeira, mas alguns exemplos de golpes comuns são queixada, cabeçada, armada, martelo, meia-lua, rasteira e aú.
A roda de capoeira é formada por um círculo de pessoas e uma bateria. A bateria é composta por um ou mais berimbaus e por outros instrumentos como o pandeiro, o agogô e o reco-reco. O berimbau é um instrumento que comanda a roda e o ritmo do jogo. Uma roda só se inicia ao toque do berimbau e os capoeiristas só podem iniciar um jogo com a autorização de quem está com esse instrumento. Quando há 3 berimbaus na roda, eles possuem diferentes afinações e são chamados de gunga, médio e viola. Nesse caso, o gunga, o berimbau mais grave, é o que comanda a roda. Os jogos de capoeira acontecem entre 2 pessoas enquanto a bateria toca e alguém canta. As músicas de capoeira são cantadas por uma pessoa e respondidas pelo coro, formado por todos os outros presentes na roda. Durante o governo de Getúlio Vargas, a capoeira foi considerada esporte, mas só no ano de 2008, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional a tombou como Patrimônio Imaterial Brasileiro. Anos depois, em novembro de 2014, o Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda aprovou na cidade de Paris a roda de capoeira, um dos símbolos do Brasil mais reconhecidos internacionalmente como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O reconhecimento da roda de capoeira pela Unesco é uma conquista muito importante para a cultura brasileira e expressa a história de resistência negra no Brasil, durante e após a escravidão. Curiosidades: o gol de bicicleta utilizado no futebol teve influências do movimento da capoeira. Nas rodas de capoeira, jogam sem manchar o branco de suas vestes e sem deixar cair o chapéu era considerado um jogador bom, aquele que conseguisse sair da roda com um terno impecavelmente limpo. Milhares de capoeiristas foram para a Guerra do Paraguai, pois havia sido prometida liberdade no final do conflito para aqueles que participassem da batalha. Os capoeiristas eram contratados pelos políticos para bagunçar no dia das eleições. Enquanto as pessoas desviavam a atenção para a confusão dos capoeiristas, o indivíduo colocava um maço de chapas na urna, ou na linguagem da época, emprenhava a urna. Vencia as eleições o candidato que dispunhasse o maior número de capoeiristas. Os capoeiristas costumavam usar a calça boca de sino no período em que a capoeira ficou proibida por lei. A política para detectar os capoeiristas colocavam um limão dentro das calças do indivíduo. Se o limão passasse pela perna e saísse pela boca das calças, a pessoa era considerada um capoeirista. Há aproximadamente 9 milhões de praticantes de capoeira no mundo. Apenas 35% são mulheres.